Vamos buscar as respostas juntos. Quando Moisés observava as injustiças que existiam sobre a mulher na época, era impressionante como a mulher era maltratada. Primeiramente, pela cultura hebreia ou egípcia, os homens podiam ter mais de uma mulher. Podia ter até 3 mulheres ou 4 mulheres, dependendo da renda de cada um. Sim. Só que essas mulheres envelheciam. A partir do momento que essas mulheres chegavam em determinada idade, os homens desprezavam. Essas mulheres eram jogadas nas ruas. Algumas iam mendigar, pedir. Outras morriam de fome no abandono total. Com a sua visão, na parte em que cabia a Moisés implantar o seu código de ética terrestre, percebia que isso era uma grande injustiça. Por isso que ele criou a lei de divórcio, naquela época, que já foi um avanço enorme. Quando ele teve essa visão, foi para proteger o direito da mulher naquela época. Os homens, porém, começaram a raciocinar da seguinte forma: poder ter 3 eu posso, mas sustentar 3 que não está dentro de casa não dá certo, não. Começaram a se educar a partir daí. Porque começaram a perceber que aquelas mulheres que viveram com eles 30 anos teriam direito, viu? Direito, sim, ao que ele adquiriu durante esse período. Quando a gente percebe nessa passagem, e vamos ver o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz: não separeis o que Deus juntou. Quando ele faz essa colocação a respeito do casamento, ele não está, de nenhuma forma, desconcordando de Moisés, de nenhuma maneira. Ele só está apenas mostrando algo que nós vamos comentar aqui daqui a pouco. Porque nessa visão do Cristo, ele teve uma visão comparado aos casamentos missionários. Coisa que é raríssima aqui na Terra, viu? Não tem, não. Nos casamentos missionários, a gente observa o seguinte: os 2 espíritos que vão reencarnar são espíritos simpáticos, espíritos que têm um laço de afinidade de vidas passadas, que já conviveram em vários casamentos e se amam acima de tudo, até mesmo do recurso material. O casamento missionário ele é tão raro que na Terra até agora só existiu um, o casamento de Maria e o casamento de José, que já faz 2014, 2015 anos que aconteceu isso. Que coisa rara, né, não? Os casamentos que nós temos observado são os casamentos por provas e expiações. Dentro das provas e expiações, na verdade, o homem ele é muito detalhista. Ainda bem, ele não escolhe esposa, ele escolhe corpo. Não é esposa. Só que a aparência engana, né? Por trás de um lindo rosto e um lindo corpo, existe uma grande expiação para ser respondida entre os 2 que estão ali presentes. E o que acontece nessa expiação? Exige, acima de tudo, resignação. Coisa que muitas vezes a mulher, dentro do casamento, ela tem resignação. Já o homem não tem dessa forma. Ele já pensa da seguinte maneira: quando vem a turbulência, ele quer ir embora. Certo? A mulher não. Ela se sustenta em nome da família e em nome dos próprios filhos que estão ali sofrendo. Vamos mais adiante. Nos casamentos de provas e expiações, nós vamos ter que entender que vai existir ali um verdadeiro duelo, que não é para existir. Esse duelo que existe é:
Fulano concordava com a personalidade do outro. Todos os dois só viviam rindo quando estavam lá no noivado. E, no entanto, de repente, tudo isso muda. A figura que nós comparamos à fábula do casamento, relacionada ao casamento religioso, para muitas mulheres é uma fábula. Para muitos homens é um martírio. Vamos dizer por quê. Porque, na verdade, quando ele está ali diante do altar, se ele não ama, ele já está negando em pensamento e ninguém percebe essa própria negação. Para a mulher, é uma realização dentro da própria sociedade, claro, né? As amigas estão ali, e tem umas até que usam isso de uma forma errada. E diz, eu não disse que eu casava, eu casei. Agora vamos ver a qualidade que está levando para casa. Não é isso? Você casou. Para ver a qualidade que você está levando para casa. O que vai ocorrer nesse período da expiação e prova. Para o homem que está na frente do padre, é complicado. A gente percebe se ele está mentindo ou ele está mentindo pela condição vibracional dos pensamentos deles. A maioria das mulheres, ela diz um sim mais firme, viu? Sim. Dentro da emoção, sim. Aceito. O homem é, talvez, sim. Um sim bem fraco. Não é um fim que está lhe convencendo. Na verdade, toda aquela fábula sufoca a sua personalidade. Muitos deles não gostariam de estar ali naquele momento, não. Não venham dizer que isso é verdade. Não gostariam de estar naquele momento. Dentro dessa visão, a gente percebe que algumas pessoas que fazem um planejamento dentro do noivado, ela tem um planejamento de estabilidade melhor de aceitação entre uma e a outra. Por quê? Quando percebemos o casamento religioso, ele é uma satisfação social, viu? O casamento religioso é isso. Você está fazendo com que mostre à sociedade que você casou. Nas nossas pesquisas, nós percebemos o seguinte: os casamentos civis feitos em cartório e não religioso, eles duram mais. Eles são muito mais bem planejados, muito mais bem organizados, porque as pessoas ali que estão se casando, elas sabem perfeitamente que casamento religioso tem gasto, não tem? É um gasto enorme. A desconcordância já começa ali, viu? Através dos gastos. A desarmonia já começa ali. Muitas vezes o noivo tem os pés no chão, mas a noiva quer viver da fantasia do casamento e da roupa bela e dos convidados. E muitas vezes ele não quer aquilo. Já começa a desconcordância. Ele não quer aquilo. Ele quer um casamento simples. Casou, tudo bem. Vamos lá para a nossa lua de mel, que vale é o amor. Não é a festa. Mas a satisfação social é que vem prejudicando essas relações por provas de expiação. Se você está numa prova de expiação, por que você vai arrumar problema, criatura? Tem calma. Senta. Concorda? Chega a uma conclusão, mas a noiva diz, não, eu vou ter que gastar o que eu tenho, porque, olha, casamento só existe uma vez na vida. Tem gente que já está no quinto. E não desistiu ainda. Então, não é uma vez na vida. Porque na personalidade masculina, ele sempre está à procura de algo no amor que ele não encontrou ainda. Essa é a verdade. E, às vezes, na convivência de 30, 40 anos, o pensamento masculino é, será que foi essa mesmo? Ou não apareceu outra ainda? É o pensamento da busca da felicidade de muitas pessoas relacionado ao amor. Voltando à questão dos gastos, a gente observa que aí existem várias fragilidades no casamento religioso. Primeiramente, quando o padre diz, na saúde e na doença, todo mundo concorda. Não é isso? E na pobreza também. Todo mundo concorda com isso naquele momento ali. Só que as expiações de prova, que esses espíritos vieram responder, os dois dentro do lar,
Muitas vezes, aquilo que o padre está dizendo já é um alerta pelo que vem pela frente. Existem determinados tipos de casamento que eles só sobrevivem quando existe dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor, não é não? Tem mais não. Amor nenhum. Quando a gente percebe que as acusações que estão existindo ali entre os dois, pela falta do pão material, quando os dois poderiam unir o amor, economia e perda material não tem nada a ver não, viu? O amor não. Quando se ama, até debaixo de uma ponte se ama. Mas quando não se ama, coloca a dificuldade material sobre evidência. Aí complica a relação. Complica de tal forma que percebemos que a maioria dos casamentos, eles não se acabam por falta de amor, é por falta de dinheiro. É lamentável. Por falta de dinheiro, sim. Então, aquilo que era sorriso, de repente se transforma em tristeza e decepção. Por quê? Dentro do divórcio, claro, em alguns casamentos, vai ter que haver a partilha de bens. Aí começa a outra briga. Veja mesmo o que é próprio. Começa outra briga. Ah, mas tudo que eu trabalhei foi com o meu esforço. Você não leva nada daqui. E se você não sair da minha casa, eu lhe expulso. A casa é minha. Olha, tudo que começou no amor pode se transformar em grandes vinganças dentro do processo reencarnatório numa próxima existência. A saída não é essa, não. De jeito nenhum. A saída é você pensar que recurso material se passa. Amor permanece. Se de repente aquela relação não deu certo, que cada um siga o seu destino. Voltando à parte do Cristo, o que é que ele falou? Aí falaram naquele momento ali, olha, não separeis o que Deus juntou. E alguém disse, espera aí, mas Moisés dava um escrito às mulheres para que ela fosse embora. E o Cristo respondeu, por causa da dureza dos vossos corações. Porque o homem realmente era bruto naquela época para a mulher, e ela saía sem direito nenhum. Então, Jesus faz o complemento da lei mosaica, mostrando que esse direito era necessário para a mulher na época. Defender a mulher na época só um espírito como Jesus e Moisés mesmo. Não existia outro, não. E fizeram sim a defesa, naquele momento ali. Só que nessa partilha tem filhos. Na hora da separação, ninguém pensa nos filhos. E começam a jogar essas responsabilidades entre ambos que estão presentes. Responsabilidade qual? Ora, fulano é seu filho, você vai ter que dar atenção. Você vai sair do lar, mas você tem que dar toda a atenção aos seus filhos. Atenção não se compra, é obrigação. Como Paulo dizendo assim, não se compra e nem se cobra. Cada um tem dentro de si o direito de dar amor àqueles filhos, que é seu filho, que não tem nada a ver com aquela relação perturbada. O que acontece? A questão do corpo físico desde a escolha. Tanto o homem como a mulher, mas o homem vai mais pela aparência. E algumas mulheres também vai pela aparência, porque algumas chegam e dizem, mas fulano é tanquinho. Cuidado com os tanquinhos. Tanquinho vai engordar, tá certo? Tanquinho vai mostrar quem é, a personalidade dele. E começa a refletir toda uma situação física que vai se modificar lá na frente. O completo. Se escolhe almas, não se escolhe corpos. Escolhe almas. Almas que têm entendimento entre as outras. Só que dentro da relação, isso não acontece de forma nenhuma. Quando a gente percebe, antes do casamento, muitas vezes existem casais que estão vivendo, né, um mar de amor. Mas nesse mar de amor, nasce um filho. Se nasce um filho, as coisas vão mudar. E como vai mudar? Só que existe uma carência masculina enorme quando isso acontece. E tem homens que dizem o seguinte, depois que esse menino nasceu, a mulher não quer nem saber de mim mais. Como é que pode uma coisa dessa? Só quer dar atenção agora ao filho.
Olhe, mulher de homem compreensivo, ela é psicóloga, psiquiatra, mãe doméstica. Não tem quem aguente essa posição, não. Por quê? Esse período de adaptação entre os dois vai ter que existir um filho no meio. Só que esse filho que vem é para unir os casais que estão. Não é para separar, não, viu? Mas eu nunca vi tanto homem grande com comportamento de criança. E começa aquelas cobranças entre si. Depois que essa criança veio, essa mulher nem cozinha para mim mais. Só é com esse menino no braço. Como é que pode uma coisa dessa? Aí diz, a minha mãe não fazia assim comigo. Olha, a minha mãe era boa comigo. Muitas vezes os casamentos, eles não dão certo, porque tanto a mulher como o homem se espelham em alguém que tem o comportamento de quem? Da mãe e do pai. A verdade é essa. Que tem o comportamento do pai. Por quê? Quando é a mulher, ela busca esse comportamento no homem, o comportamento do pai dela. O pai dela era carinhoso, se aproximava, conversava, tudo isso mais, ela busca isso. Então, quando é o homem, ele busca o comportamento da mãe com relação à esposa que ele está. Só que esposa, ela não é mãe, de nenhuma forma. Ela é simplesmente esposa. E tem homens que querem que a esposa seja mãe. Não pode uma coisa dessa de jeito nenhum. Aí começam as discussões, a partir do momento que tem esse comportamento irregular, aí chega e diz, olha, a minha mãe sabia fazer cuscuz, você não sabe. A minha mãe lavava minha roupa direitinho, você não aprendeu ainda. Esqueça a sua mãe, pelo amor de Deus. Você agora está com a esposa dentro de casa, não vai lhe colocar fralda de jeito nenhum. Passou esse tempo, começa justamente as cobranças a partir daí. A minha mãe me dava atenção, você não dá atenção. Olha, por que você não fica perto de mim? Você só quer ficar naquela cozinha fazendo a comida, mas você não quer o seu cuscuz pronto. Como é que ela vai lhe dar atenção e fazer o seu cuscuz ao mesmo tempo? Não tem cabimento uma coisa dessa de uma forma. Ele quer ser bebê. Ah, ele quer ser bebê, né, dona Marluce? Veja só. Só que essa época do bebê passou. Nós temos 2 adultos agora convivendo, que tem que dividir as responsabilidades do lar. E muitas vezes isso não acontece de jeito nenhum. Aí vem aquela questão. O homem trabalha e a mulher está em casa. Mas a mulher está em casa, isso não quer dizer que ela não esteja fazendo nada. Ela está cuidando dos filhos, está cuidando da comida, está cuidando e administrando também o lado econômico. Aí, muitas vezes, chega o marido e diz assim, eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego em casa, cadê a comida? Calma, senhor, está no fogo. Por que o senhor está apressado? Quer comer cru? Então, essas discussões terminam acontecendo. São coisas diárias que nós estamos vivenciando aqui dentro do casamento, certo? São coisas que acontecem no dia a dia de vocês e que o amor cada vez mais vai esfriando dentro dessa relação e se complicando cada vez mais. Tem homem que diz o seguinte, eu não conto nada à minha mulher porque ela é um pé frio tão grande. Mas você arrumou a esposa para quê? Não foi para dividir as responsabilidades, não foi para desabafar com ela as dificuldades que ela tem. Por que você vai fazer uma coisa na vida e não vai contar à sua esposa porque você vai dizer que ela é um pé frio? Isso não é amor. Que convivência é essa? Me diga só. Isso não é convivência. Outras situações que nós vivenciamos muito no casamento é a questão do homem que esconde o contra-cheque da esposa. Eu não quero que ela saiba quanto eu ganho. De jeito nenhum, não quero, não. Olha, assim que eu recebo, eu rasgo o contra-cheque e ela não vê. Essa relação está em crise. Tenha certeza disso. Está em crise. O amor já foi embora há muito tempo. Você perdeu toda a confiança na sua esposa. E outros dizem o seguinte, olha, eu não boto minha carteira na mesa de jeito nenhum.
Se eu botar, ela vai lá e tira o dinheiro. Você casou com a esposa, não foi com a ladra. Então, esse comportamento ele é tão agressivo dentro de uma relação que termina a esposa observando que ela não tem nenhum valor perante aquele lar. Aí você chega e diz, mas meu amor, por que você nunca mais me disse que me ama? Escondendo a carteira. Para que isso? Escondendo o contra-cheque. Para que isso? Então, as crises que a gente observa no casamento, elas são criadas pelos dois seres que estão ali presentes dentro daquele lar, o homem e a mulher. Quando a gente percebe que a mulher ela ganha mais do que o marido, é outra confusão dentro de casa. Não venhamos dizer que não é. É a realidade do dia a dia. O homem tem preconceito, porque ele ganha pouco. Mas ela, o que ela ganha, está colocando dentro do lar. O homem não compreende isso e diz, ela quer mandar mais do que eu. Só porque ela ganha muito mais do que eu. Ela já está pensando que é a dona do lar. Quando você casou, você não sabia do valor do salário dela? Você sabia, não sabia? Então, nós temos que mudar essa postura. É uma postura ainda da época mosaica sobre a mulher, viu? É uma postura que tem que se mudar, tem sim, mas a resistência é muito grande. Então, quando a gente observa esses tipos de situação dentro da sociedade, aí vemos o seguinte, o número enorme de divórcio que acontece. Por quê? Fulano casou e não sabe das suas responsabilidades de jeito nenhum. Se não sabe das suas responsabilidades, entenda, tanto o homem como a mulher estão dentro do lar para dividir os seus problemas. E muitas vezes o que é que acontece? O homem, principalmente, ele é casado e ele quer viver uma vida de solteiro. É impressionante isso, né, não? Então, ele acha que a mulher não vai se ofender com isso. Me desculpe os homens, viu? Mas as mulheres são a maioria aqui dentro do salão. Mas isso não é a verdade? Então, o que acontece? Ah, mas eu quero sair com você. Posso não, eu vou sair com o Fernandinho, vou sair com o Luiz, com o Beltrano. Você casou com uma mulher para você dar atenção a ela. Qual é a mulher que vai aguentar isso? Me diga só. Isso é muito complicado. Porque, na realidade, você casou com uma mulher para ela lavar sua roupa, fazer sua comida e, ao mesmo tempo, você ser o solteiro de antes, que não tinha compromisso com seus pais e não vai ter compromisso com a esposa. De jeito nenhum. Então, as jovens aqui que vão casar, tem muito jovem aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Vejam o que vocês estão fazendo. Verifique o defeito enquanto vocês não estão dentro de um lar convivendo. Porque depois que está dentro de um lar, sabe o que acontece? Os pais chegam, orientam, diz, olha, isso não vai dar certo. Porque você vai casar com fulano? Ah, mamãe, a senhora não casou também? Porque eu não posso casar? Na sua vida deu errado, mas na minha vai dar certo. Se deu errado na vida dela, ela tem experiência de falar isso, viu? E como tem experiência de falar, só que a desobediência é enorme. Casamento não é um jogo que você se arrisca, não, viu? Ele é um planejamento das pessoas que estão ali, da convivência que ali vão, os dois conviver a vida inteira. Então, casamento é isso. Mas muitas vezes as pessoas não entendem dessa forma, não. Ah, no noivado, ele vai mudar. Eu tenho certeza que ele vai mudar. Então, depois da igreja, ele continua o mesmo. Ele não vai mudar de nenhuma forma. Ele já era assim. Você se habituou em ver ele assim. Você se acomodou em ver os defeitos e não falar. E depois você quer cobrar. Mas você vai cobrar o quê? Você poderia cobrar no início. Se você não cobrasse no início, talvez você seria feliz. Mas por que você não é feliz? Porque você aceitou tudo. Entendeu? O desespero de casar é impressionante. Tem umas que é desesperada mesmo, viu? Conheceu hoje, amanhã, daqui a pouco, já está casando, já está vivendo e deu tudo errado. Falta de planejamento conjugal.
certo? Então, no casamento missionário, isso não acontece, não. Esses espíritos já se conheceram. Esses espíritos têm uma afinidade enorme de convivência dentro do lar. No casamento profissional, no casamento com expiação e prova, não. É muito diferente. No expiação e prova, tudo parece um mar de rosas. E, de repente, essas rosas se transformam em espinhos. E o espírito não está preparado para isso de jeito nenhum. Por isso que observamos que o índice de depressão em mulher aumentou 80%. Decepção consigo mesmo. Decepção com as escolhas que fizeram. E muitas vezes as escolhas que fizeram maltrata, não dá atenção, não quer saber dos problemas, quer viver fora de uma realidade, de tudo que está acontecendo. Essa mulher vai desabafar com quem? Com ninguém. Ela vai se deprimir, sim. Como todos estão vivendo a fase de experiência, vamos perceber da seguinte forma: todo homem um dia vai reencarnar como uma mulher, certo? Ou a mulher vai reencarnar como um homem, ou vice-versa, na experiência evolutiva, né, do espírito. Então, aquele que está hoje na posição de marido, lembre-se sempre de uma coisa: um dia você vai voltar na posição de esposa. A complicação pode ser terrível para você. Você pode ter a consciência pesada pelo que você fez. Eu vejo casos impressionantes de maridos revoltados que dizem da seguinte forma: por mim ela morria de fome, mas eu não dou nada a ela. A mãe dos seus filhos, você falando isso, ela é mãe de seus filhos. Por mais que ela errou, é mãe dos seus filhos, você tem que ter respeito por ela. Aí observamos que essa falta de respeito passa justamente para a violência doméstica entre a mulher e o homem. Essa violência doméstica existe? Existe. Aí tem uns que dizem: eu amo a minha esposa, mas eu bato nela. Você não sabe nem o que é o amor. Onde já se viu isso? Se você amasse, você não fazia isso, não. Você compreendia a sua esposa e não batia nela de nenhuma forma. Tem algumas mulheres que não têm para onde ir. Se submete ao espancamento dentro de casa e diz: se eu deixar ele, eu morro de fome. Isso aí é orgulho. Você não quer mostrar para a sociedade que você agora é uma mulher que não tem mais esposa. Isso é orgulho. Porque se você quiser, você consegue. Você consegue viver sem a violência doméstica. De que forma? Trabalhando, estudando. Então, ora, vai vender até amendoim, mas não vai submeter uma situação dessa, não. Porque se torna uma situação tão costumeira da agressão física que a mulher termina se acomodando. Ela chega e narra para todo mundo: ele bate em mim. Por que a senhora não toma uma providência? Mas eu amo ele. Ama não. Você não ama. Você está ali pela comida. Você não está ali pelo amor que sente. Ninguém se sente amada sendo espancada. De jeito nenhum. Ninguém se sente amada dessa forma. Isso não é amor, isso é subjugação de uma pessoa para outra. É inaceitável. Se a mulher levanta a cabeça, ela põe um pé na estrada, ela começa a se valorizar, sim. Agora, é lamentável nós observarmos que a maior destruição, em segundo lugar, do casamento é a bebida alcoólica. Em primeiro lugar, é a questão econômica. Em segundo lugar, bebida alcoólica. Veja só. Existem mulheres heroínas. Eu digo mulheres heroínas mesmo. Maridos embriagados, que muitas vezes passa 3 ou 4 dias sem tomar um banho e ainda quer dormir com aquela esposa. São heroínas mesmo. E muitas vezes elas submetem a isso em nome dos filhos, que não poderia ser assim, de nenhuma forma. Então, quando a gente percebe o índice de casamento sendo destruído pelo alcoolismo, veja só, o alcoolismo destrói praticamente todos os casamentos quando o homem vai enveredando por ele. Destrói todos eles. Nessa destruição, os filhos também vão junto. Veja mesmo. E essa mulher, ela tem, na realidade, que ter uma paciência enorme, que ela está lidando com um alcoólatra doente.
e, ao mesmo tempo, sendo espancada. Aí perguntamos, cadê a política pública para a mulher com relação ao alcoolismo e agressão doméstica? Não existe. Se existisse, não estaria a mídia colocando comercial de bebida às 7 horas da noite e ao meio-dia. Não existe nenhuma forma. O que existe é o incentivo à bebida alcoólica e o espancamento das mulheres com relação à bebida e violência doméstica. Ah, mas nós temos que fazer uma campanha. Nós temos que criar leis para proteger a mulher. E vamos criar lei. Mas não adianta criar lei e baratear a bebida, não, viu? Isso não vai adiantar, não, de jeito nenhum. Certo? Então, se cria a Lei Maria da Penha, está lá. Lei Maria da Penha. Certo? A lei existe. Mas se a lei existe e o alcoolismo é liberado e essas bebidas são muito baratas, qual é o significado dessa lei? Não significa nada. Elas vão continuar sendo espancadas, porque vai existir bebidas baratas para os maridos beberem, entendeu? Os filhos vão ser espancados e, de repente, essa mulher recorre a qualquer assistência, ela é atendida, é sim, mas muitas vezes ela fica no impasse. Denunciar o meu próprio marido, pai dos meus filhos, alcoólatra, eu não posso fazer isso. Então, se a gente quiser a lei da Maria da Penha funcionando, vamos na ferida, que é a bebida? Vamos lá? Na ferida aberta, que é a bebida? Então, se a bebida ela aumentasse 500% ao ano, os lares estariam em paz. É isso que eu digo. Estariam em paz mesmo. Muitos casamentos, olha, iam conhecer-se agora, desencarnar, ainda continuar se amando. Mas iria lá sobreviver. Agora, o que a gente percebe muitas vezes, as mulheres que deixam seus maridos por espancamento, que tem uma renovação total dentro de si. Estavam precisando, estavam. A autoestima lá embaixo. Quem é que aguenta ser agredido e humilhado o dia todo? Essa mulher começa a estudar, essa mulher começa a trabalhar. Aí o homem não gosta, de nenhuma forma. Mas ela começou a subir, começou a crescer. E por que o senhor não cresceu junto? E por que o senhor não estudou com ela? E por que o senhor não valorizou? Eu vejo muitas vezes essas situações de maridos desencarnados em hospitais espirituais, no mundo espiritual, que chegam muitas vezes para mim e dizem, ô doutora, a minha esposa está com outro lá embaixo, é? Eu disse, está muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas por que a senhora está dizendo isso? Estou dizendo isso, sabe por quê? Você espancava ela todo dia. Veja só, me diga mesmo. E qual é a notícia que ela traz? Ela só traz alguma notícia dela, de mim? Quer que eu seja sincera? Eu vou ser com o senhor. Ela disse, depois que fulano morreu, com descanso. Eu trago a notícia. A notícia é essa. Dessas criaturas que ficaram na terra. Mas por que ela está dizendo isso? Olha, porque ela se cansou. Ela sofreu na sua mão. Ela tentou de tudo para lhe recuperar dentro do alcoolismo. O senhor espancava essa criatura. De repente, o senhor morreu de cirrose hepática. O senhor quer cobrar ciúme da sua esposa lá na terra? Por favor, faça não. Quem está com ela está cuidando muito bem dela. Inclusive, cuidando bem dos seus filhos, coisa que o senhor não fazia. Então, naquele momento, eles passam a refletir. E como está a aparência dela? Esqueça aquela mulher descabelada, viu? Completo. Assim não. Sua esposa está linda, maquiada, cabelozinho esticado, certo? Roupazinha composta, toda limpa. E o senhor sofrendo aqui pelo erro que cometeu com ela. São fatos narrados no mundo espiritual. De homens arrependidos pelo Cristo, que não valorizaram o lar de nenhuma forma. Ah, eu vou ter possibilidade, doutor, de reencarnar com ela de novo? Ela já me disse que não quer, de nenhuma forma. Ela disse que com o atual marido, ela vem 100 vezes, mas com o senhor nenhuma hora. Não vem nenhuma hora com o senhor. Isso tudo são as verdades do mundo espiritual. Dentro da própria reflexão do que eles precisam.
para acordar. A partir dali, alguns começam a meditar e ver cenas de violência que ele cometeu com a esposa. E eles percebem que ela tem direito, sim, à felicidade dela, mas ele não tem o direito de atrapalhar de jeito nenhum. E alguns falam, olha, eu vou lá atrapalhar aquele amor. Vai não. O amor é tão forte que a sua influência vai ser vencida. Você não consegue de jeito nenhum. Se eu quiser ir, pode ir. É livre-arbítrio do Senhor. Mas tenha certeza, aqueles dois se amam tanto que o Senhor não vai conseguir acabar nada lá. É a força do amor. Que todos nós venhamos refletidos e façamos uma pergunta. Por que me casei? Foi para amar, foi para respeitar, foi para dividir problema e, acima de tudo, amar a todos que estão dentro do lar como verdadeiras famílias que se encontram numa nova reencarnação. Muita paz.